Êxodo 14, versículo 15. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao meu povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito e todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou o Senhor. Amém? Então aqui a gente está vendo a história de uma pessoa chamada Moisés. Quem já conhece um pouquinho da história de Moisés? Quem já ouviu falar? Eu queria só dar um pano de fundo para você do que está acontecendo aqui. Moisés, ele está junto com o povo egípcio, aliás, com o povo judeu, saindo do Egito. E eles estão saindo do Egito em busca da terra prometida, que eles não sabem onde é. Eles não sabem para onde eles estão indo, na verdade. Eles só sabem que eles estão indo para a terra prometida, mas eles não sabem a rota que eles vão ter que perseguir para chegar lá. E quando Faraó percebe que eles estão saindo, ele muda de ideia. Ele já tinha deixado eles saírem, tinha permitido: não, pode ir embora, não aguento mais vocês. Já tinha tido a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Foi tendo as pragas, ele falou, chegou na última, ele falou: não quero mais, pode ir embora. Só que como já tinha acontecido algumas vezes, Faraó volta atrás da sua decisão e decide perseguir o povo judeu de novo, porque ele queria escravizar o povo judeu de novo. E aí Moisés faz uma oração para Deus, pedindo ajuda de Deus. Deus, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer para sair dessa situação? E aí Deus vira para Moisés e fala: o que você está fazendo orando, cara? O que você está fazendo pedindo? Começa a marchar. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que ande. Coloca o bastão sobre a água e a água vai se abrir. Em outras palavras, Deus está falando: faça alguma coisa. Não fica só esperando uma direção. Mas espera, deixa eu te contar um pouquinho mais a respeito de Moisés. Moisés já começou desde o seu nascimento sendo perseguido. Quando ele nasceu, havia um decreto onde todos os primogênitos tinham que ser mortos. E aí entraram na casa dele, a sua mãe, na intenção de salvá-lo, coloca ele em uma cesta, e essa cesta vai em um rio. Ela pede para sua irmã acompanhar. Quando coincidentemente, a filha de Faraó encontra essa cesta e fala: ai, que filhinho bonitinho, que bebezinho bonitinho, eu vou cuidar desse bebê. E aí, por causa disso, Moisés foi a única pessoa da sua idade, a única pessoa da sua geração que sobrou. Não havia nenhuma outra pessoa da idade de Moisés no Egito inteiro. Não havia nenhuma outra pessoa da geração de Moisés no Egito inteiro. Moisés cresceu, foi ensinado em toda a cultura, em toda a doutrina egípcia, como um príncipe. Moisés tinha toda a sabedoria, ele foi ensinado pelos melhores professores, foi criado pelas melhores pessoas, mais educadas. Ele conhecia toda a cultura dos egípcios. E quando Moisés estava em uma parte, em um momento da sua vida, ele vê uma injustiça contra o povo judeu. E ele sentiu uma grande indignação. E porque ele tentou defender aquele povo, ele acabou matando uma pessoa. E aí, quando ele foi tentar fazer isso de novo, uma pessoa falou: e agora quem quis te colocar como juiz?
E aí ele se sentiu envergonhado do pecado dele. Porque Moisés tinha, desde que ele nasceu, ele já tinha um chamado para libertar o povo de Deus. Mas ele não esperou o comando de Deus para fazer isso. Ele simplesmente agiu baseado na vontade dele, daquilo que ele queria fazer. E porque ele agiu antes do tempo do que ele queria fazer, ele sofreu uma vergonha. Agora veja bem, eu acabei de te contar o final da história e te contei o começo da história. No final da história, desculpa, não é bem o final, eu te contei o meio da história. E eu te contei o começo da história. Aqui no meio da história, Moisés ele está com tanto medo de fazer a coisa errada, que ele já não quer tomar mais nenhuma atitude. Ele não quer fazer mais nada. Ele só quer que Deus faça por ele. Já no começo da sua trajetória, Moisés quer fazer tudo, não importa. Não está nem aí para Deus, não está nem aí para aquilo que Deus quer que ele faça. Ele simplesmente, o que está no coração dele, ele quer fazer. 2 exemplos de postura que nós devemos evitar. Em uma delas, um coração empolgado. Quem já se sentiu empolgado por algo? Todo mundo. E é muito bom quando você está empolgado, você está feliz, você quer sair fazendo as coisas. Aí você, às vezes por estar muito empolgado, você acaba fazendo uma besteira, ou acaba perdendo uma oportunidade. No outro coração, nós vemos alguém medroso, alguém que sabia o que Deus queria, já tinha ouvido o comando de Deus, mas porque sentiu medo, parava e dizia: Deus, o que eu tenho que fazer? Deus, o que eu faço agora? Nos livra. Deixa eu te falar, as duas coisas estão erradas. As duas posturas. Moisés é um dos homens que eu mais admiro na Bíblia. Moisés buscava, a palavra fala que Moisés via Deus, ele conhecia Deus, ele era amigo de Deus, e ele via Deus face a face. Ou seja, cara, ainda que Moisés tenha tido esses 2 erros, isso não desmerece em nada Moisés, pelo contrário, ele foi aprendendo com a vida. E porque ele aprendeu com a vida, às vezes ele passou um pouquinho, aí Deus teve que trazer ele de novo para aquilo que era correto. Às vezes isso acontece com a gente também. Às vezes a gente está vivendo coisas e a gente está empolgado, a gente está com vontade de fazer acontecer, de fazer alguma coisa mudar. E a gente vai simplesmente e começa a tomar atitudes, começa a tomar decisões nas nossas vidas, e a gente esquece que Deus tem uma vontade para os filhos dele. Deus tem um plano. Você quer viver a vontade permissiva de Deus, ou você quer viver a vontade real de Deus, a vontade que Deus realmente quer para você? Deus ele pode, não, tudo bem. Ou você pode estar alinhado com aquilo que Deus quer. Quem quer estar vivendo completamente alinhado com a vontade de Deus? Amém? Eu quero. Então, Moisés, em uma postura, ele tem uma postura precipitada. Já outras vezes a gente, por querer tantos sinais, tantas coisas sobrenaturais para que algo aconteça, a gente muitas vezes perde o tempo de Deus e aquilo que Deus quer que a gente faça. Deixa eu te contar um pouquinho a respeito de como eu comecei meu ministério. Eu cresci na igreja, desde criança frequento a igreja. Desde criança participo de cultos, assim como esse, conferências, acampamentos, tudo que você pode imaginar. Vivi na igreja. Quando chegava domingo à tarde, quando ia dando a tardezinha assim, o sol ia se pondo, já me dava uma tristeza, porque eu sabia que eu ia ter que tomar banho para ir para a igreja. E eu estava brincando, eu estava jogando bola. Eu não queria parar de jogar bola. Então eu já começava a ficar meio triste, mas aí eu ia. Então eu cresci acostumado a frequentar a igreja, acostumado a participar disso. Eu tinha amigos muito bons na igreja, gostava de ir lá, participava das escolinhas dominicais.
participava das escolinhas que aconteciam durante o culto. Isso era demais para mim, eu gostava, eu amava. Mas ao mesmo tempo, aquilo me deixou uma pessoa que acostumou com aquilo. Era como se fosse um clube. Eu frequentava aquele clube, eu tinha amigos naquele clube, mas era só. Eu frequentava a igreja, participava de cultos atrás de cultos. Fui crescendo e comecei a, mesmo estando dentro da igreja, fazer coisas que não condizia com a postura de uma pessoa cristã. Mas porque eu estava tão acostumado com aquilo, os meus líderes faziam aquilo, as pessoas que eu conhecia, que eu admirava, faziam aquilo. Para mim era normal. Por exemplo, era normal sair ficando, era normal ir para baladas, encher a cara. Para mim era tranquilo. Se precisasse mentir, fazer alguma coisa, era normal. Eu simplesmente seguia aquilo que eu já estava acostumado. Até que um dia eu tive um encontro com a presença de Deus. Eu fui em um culto assim como esse, e o pastor estava ministrando. Ele começou a falar: se você está aqui, você está sentindo o seu coração queimar. Aquele culto foi todo para mim. Sabe quando você chega num culto e parece que o pastor está falando a sua vida? Sabe quando você chega num culto e o pastor está falando assim: aí eu estava passando por isso, e parece que o que ele está falando é exatamente o que você está passando. Ou ele está contando uma história, ele está fazendo uma analogia, e parece que você se enquadra. Como assim, pastor? Quem te contou? Quem falou para você? Já aconteceu? Quem falou para o pastor? E aí eu comecei a ouvir aquele pastor e meu coração começou a queimar. E eu fui lá na frente, recebi uma oração. Eu caí na unção pela primeira vez na minha vida. Eu levantei meio assustado, porque eu pensei que, sei lá, cair na unção seria algo mais espiritual, pelo menos para mim. Eu pensava que eu ia lá ficar uns 10 minutos com Jesus, ia ficar escutando a voz dele, sabe? Mas não, só foi um rola mesmo. Aí levantei meio assustado assim, falei: o que está acontecendo, cara? Por que eu caí? Aí comecei a olhar meio assustado, falei: cara, será que eu caí na unção? Eu já tinha ouvido falar sobre isso, já tinha visto pessoas falando, mas isso nunca tinha acontecido comigo. E aí, quando eu voltei para casa, parecia que tinha uma coisa dentro de mim, e era como se essa coisa começasse a me incomodar. Depois de um tempo eu fui descobrir que na verdade não era uma coisa, era alguém. Era o Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a me incomodar a respeito de diversos aspectos da minha vida que tinham que mudar, cara. Diversos aspectos da minha vida que eu precisava de transformação. E aí, sabe, eu fiquei aquele jovem empolgado, cara. Eu queria fazer tudo. Tava tendo o culto das senhoras da intercessão, eu queria estar lá. Tinha que ia ter o mutirão para limpar o templo, tava lá, meu. Eu queria estar perto de alguma coisa que me aproximasse de Deus. Eu não via a hora de chegar em casa, fechar meu olho, ligar uma adoração e ficar lá, tipo, falando em línguas e só recebendo a presença dele. Sabe, quando você tem um encontro genuíno com a presença de Deus, ninguém precisa falar para você: olha, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, olha, para de fazer aquilo, isso aqui é proibido, isso aqui não. Não, você não precisa mais de uma pessoa para... Não que você não precise de pessoas, mas isso faz parte do trabalhar do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo mesmo, ele já se encarrega de te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo te convence. E o Espírito Santo começou a me convencer, cara. Coisas começaram a mudar. Eu comecei a me engajar ministerialmente. E numa desses engajamentos eu comecei a querer falar mais do amor de Deus. Eu encontrei uma pessoa, essa pessoa orou comigo e falou: Felipe, você vai orar por pessoas, você vai dar palavra de conhecimento para essas pessoas, você vai orar para essas pessoas, elas vão ser curadas. Vai para as ruas. Ela falou isso, eu fiquei uma semana. No começo eu fiquei mal empolgadão, né? Porque eu falei: cara, vou orar por todo mundo, vou ir para as nações, eu vou para a África, vou pregar o evangelho. Mas aí passou uma semana, eu não fiz nada. Eu esqueci, simplesmente essa palavra passou na minha cabeça, esqueci. Quando chegou na outra semana, o pastor estava pregando e ele estava falando exatamente sobre aquilo. E começou a bater uma indignação no meu coração, sabe? Eu falei: cara, eu já tenho uma palavra.
Às vezes a gente está assim como Moisés, sabe? Ou a gente está super empolgado com algo e a gente sai fazendo e acaba fazendo um monte de coisa errada. Ou a gente fica empolgado e aí a gente começa a fazer as coisas e daqui a pouco a gente para. Ou a gente fica cheio de palavra. A gente recebe profecia atrás de profecia, palavra atrás de palavra, conhecimento atrás de conhecimento. Só que a gente fica esperando alguma coisa a mais. Não, quando eu receber, quando alguém colocar a mão sobre a minha cabeça, quando o pastor me chamar pelo nome e falar: cadê o Davi? Davi, cadê o Davi? Davi, eis que vos digo. Tá ligado? Tipo, não que isso seja errado, não tem nada contra isso, mas muitas vezes a gente está esperando e Deus simplesmente quer que você marche, cara. Deus simplesmente quer que você continue para aquilo que Ele já te designou. Sabe, eu não quero nem ser uma pessoa que saio fazendo uma coisa atrás da outra errada. Muitas vezes não respeito os processos, não respeito o tempo, mas eu também não quero ser uma pessoa que perca o tempo, que perco aquilo que Deus tem para mim. Sabe, Moisés, ele para ali, os caras vindo atrás dele, o povo vindo atrás dele, o mar na frente dele. Ele tinha uma palavra: eu estarei contigo. Ele tinha o cajado na mão. Deus já falou: quando você tiver problema, usa o cajado. E aí ele para tudo e fala: Deus, a gente precisa de ti, o que a gente faz agora? Cara, Deus fala: marche. Diga ao povo que marche. O que você está fazendo orando? Cara, eu não sou contra a oração de maneira nenhuma. Eu acho que você tem que orar. Mas o que eu tenho visto são pessoas com muitas palavras. Eu tenho certeza que vocês aqui são pessoas cheias de palavras. Poxa, o pastor de vocês é um pastor super profético, avivado, cheio de sabedoria. Já tem feito uma obra muito séria e forte aqui. O Davi estava me contando sobre todo o avivamento e como as coisas aconteceram para que vocês chegassem até aqui. Você já tem muitas palavras, cara. Você já tem muitas coisas que vocês têm que fazer, mas muitas vezes a gente está esperando uma outra palavra. E a gente fica buscando palavra atrás de palavra, profecia atrás de profecia. Quantas profecias você quer ter no seu caderninho de profecia? Quantas palavras você quer anotar? Não que você não deva anotar a palavra, é bom anotar a palavra para você lembrar dela, para você estudar ela. Mas cara, chegou a hora de a gente começar a viver as palavras que a gente tem anotadas. Chegou a hora da gente viver as promessas que Deus já deu pra gente. Cara, quantas profecias você tem aí que estão esquecidas, porque você já ouviu 4, 5, 6, 10 profecias depois dela, e aquela profecia que você ouviu no começo, você simplesmente esqueceu. Aí você pega o seu caderninho de profecia, você começa a ler e você fala: uau, olha o que eu recebi aqui. Mas você está recebendo tanto, é tanta coisa nova que você esquece de viver aquilo que você já recebeu. Cara, eu de verdade, quando eu estou aqui, Pastor Rafa, eu olho aqui, eu vejo uma galera cheia de potencial. Cara, eu vejo que vocês estão na beira do rio. Vejo que vocês estão prestes a abrir o mar, cara. Só que agora vocês precisam marchar. Vocês precisam parar um pouco de ficar esperando algo a mais. Cara, vocês já receberam, vocês já têm o sobrenatural. Vocês já têm experiência. Vocês já têm intimidade. O que vocês precisam? Agir. Agir, gente. Enquanto a gente ficar esperando uma revelação nova, cara, a gente tem toda a revelação na palavra. A palavra é a revelação. É estranho levantar um iPhone enquanto eu falo da palavra, mas é porque aqui está a palavra também. É uma heresia, né? Tipo, a palavra, levanta um iPhone. Não, mas é verdade. Cara, a gente tem a palavra. Cara,
Sabe o que eu vejo? Eu vejo vocês se reunindo em praças, vocês visitando hospitais, porque o fogo já está aí, cara. Quem aqui já recebeu uma palavra que você vai ir no hospital? Levanta sua mão. Você vai orar por pessoas em hospitais. Olha o tanto. Mais de 10 pessoas. Quem aqui já recebeu uma palavra que você vai pregar para muitas pessoas nas ruas? Esse é o tema desse congresso, né? Reino na rua. Se você não recebeu, recebe agora a palavra. Vai pregar na rua, cara. Você vai pregar na rua. É fácil pregar na igreja. Vamos começar a pregar na rua, no nosso dia a dia. De vez em quando a gente pode até usar palavras, mas em outros momentos você pode pregar com a sua vida, com o seu dia a dia, com o seu caráter. Cara, chegou a hora de a gente pegar todas as palavras que a gente já tem e a gente começar a marchar em direção a elas. Quantos querem? Eu quero que você feche seus olhos, aí onde você está. Espírito Santo, eu clamo pela tua presença nessa noite. De maneira nenhuma, Pai, queremos negligenciar o temor e a reverência e a vontade de saber qual é a sua vontade, de saber qual que é o seu plano para a nossa vida. Mas, Pai, diante de uma igreja tão linda, diante de uma igreja com tantos dons, com tantas palavras, eu clamo agora que haja uma indignação santa, que cada coração aqui possa ser estimulado, encorajado a não conviver mais com a passividade, não conviver mais com uma promessa que não se cumpriu. Existem muitas promessas que vão se cumprir daqui a anos, mas existem promessas que já teriam que estar se cumprindo agora. Pai, nos dá o discernimento dos tempos, nos dá o discernimento para saber o que nós devemos fazer, para onde nós devemos caminhar, Pai. Nos ensina e nos faz assim como Moisés, que experimentou o sobrenatural quando ele passou por aquele mar, e o seu nome foi engrandecido através da fé que ele teve naquele momento. Pai, faz com que nós possamos te glorificar em nossas vidas. Continue com seus olhos fechados.